meu povo! Bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo notícia. Sábado, dia de jogo, Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro, rodada importante, né, de Campeonato Brasileiro, pra gente poder, quem sabe, ter uma sequência positiva de pontuação e se ver definitivamente na primeira parte da tabela, coisa que não acontece desde o Brasileiro do ano passado. Esse ano ainda, por conta daquele péssimo, né, início de trabalho ali do técnico Tite, a gente não sabe o que é ficar entre os 10 primeiros. Até ficamos, né, de sábado para domingo na última semana, mas depois com o andamento da rodada a gente voltou para a segunda parte da tabela. Então é isso, meu povo. Bora falar dessa partida, bora falar de informações de bastidores, outras cositas mais. Vem comigo. Essa é a capa aqui de mais um vídeo, de mais um conteúdo. Vamos que vamos. Já peço de maneira mais do que humilde para você deixar aquele likezão. A meta sempre aqui com vocês, humilde, 500 likes, batemos praticamente todas as metas da semana. Exceção feita a 2 conteúdos, né? Um vídeo e um shorts, mas sou muito grato a vocês por cada meta aqui alcançada. Não menos importante, hype esse vídeo sábado. Se você hypar esse conteúdo aqui, vai fazer com que a gente alcance mais cruzeirenses nessa rede social aqui no nosso YouTube. Comenta bastante também, eu quero saber, tá confiante para Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro? Acha que o Cruzeiro pode, aí, depois de uma sequência de jogos ruins, jogando no estado de São Paulo, né, contra o Palmeiras, quebrar essa sina e voltar a vencer? Então, quero saber seu placar, tá bom? E não menos importante, venha fazer parte da família Cruzeiro Nostalgia. Se inscreva, estamos rumo aos 70 mil inscritos. Vamos lá, meu povo, bora falar então já sobre a partida, algumas informações importantes para você não dar bobeira, tá? Partida então acontecendo a partir das 21 horas. O jogo não vai ser no Allianz Parque, tá? Essa partida vai acontecer na Arena Barueri, que é o segundo estádio do Palmeiras no estado de São Paulo, com transmissão do Sport TV /Premiere. Então, com imagens, vai ser nesses dois canais que você vai conseguir acompanhar. É a 16ª rodada, o Cruzeiro encerra esse primeiro turno ainda enfrentando a Chapecoense em casa, Fluminense também em casa e depois na 19ª rodada vai para o Sul enfrentar a equipe do Internacional. Bora para a lista de relacionados, temos algumas surpresas, algumas ausências, mas focando aqui principalmente então nesses nomes que vão aparecer: Matheus Cunha, Marcelo e Otávio são os goleiros, Fabrício Bruno, Vidalba, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kaique, Fagner, Cauã Moraes, os defensores, meio-campistas com Romero, Gerson, Japa, Christian, Juan Gabriel, novidade, Lucas Silva e Matheus Pereira, e no ataque aqui alguns, né, jogadores: Kenji, Wanderson, Arroio, Sinisterra, Marquinhos, Bruno Rodrigues, Chico da Costa, Caio Jorge, Neiser, Villarreal. Por que que essa lista de relacionados é importante, meu povo? Porque é a lista de jogadores que estarão envolvidos no jogo de hoje contra o Palmeiras e também no jogo da próxima terça-feira contra o Boca Juniors. Simplesmente o jogo mais importante da temporada até aqui, que vai acontecer contra o Boca. Podemos garantir classificação para as oitavas de final, caso o Cruzeiro consiga vencer lá dentro da La Bombonera. Alguns detalhes importantes: o Neiser viajou, mas pode ser que ele nem fique hoje disponível no banco de reservas. A gente ainda vai aguardar minutos antes do jogo para saber se ele vai estar relacionado ou não, para saber se ele vai ter 100% de condição física para isso. Outro asterisco: Bruno Rodrigues está relacionado, mas ele não pode atuar contra o Palmeiras porque ele está emprestado, né, pela equipe paulista, e pelo contrato não pode enfrentar então a equipe aí de verde e branco. Mas para o jogo contra o Boca, joga normal, por isso que está aqui na lista de relacionados. E a grande surpresa, o Juan Gabriel, né? O Juan Gabriel está aí relacionado para essa partida, jogador que vem se destacando amplamente no Sub-20, vai ter essa oportunidade agora com o Arthur Jorge. Então bora para a escalação, meu povo. E aqui a gente tem 3 asteriscos, tá? Mas já vou falar para vocês sobre cada um deles. Mas basicamente teremos logo mais contra a equipe alviverde: Otávio no gol, nenhuma surpresa, Fagner na lateral direita, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Kaique na esquerda. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Kenny Arroio e Caio Jorge. Quais são os 3 asteriscos, Jota? Primeiramente, na lateral direita, o Fagner, infelizmente, ele não está 100% fisicamente. E
possa ser aí que ele seja resguardado para o confronto contra o Boca, tá? O ideal seria ele jogar as 2 partidas à Vera, mas possa ser que minutos antes o Arthur Jorge defina ali pelo Cauã Moraes e ele seja preservado para o confronto contra o Boca. Contra o Boca, ele será o titular, a não ser que ele não possa jogar. Isso é fato. No jogo de hoje tem esse asterisco, possa ser que o Arthur Jorge queira preservá-lo, não fique 100% confiável ali no físico do jogador e o Cauã vai pra partida, tá? O outro asterisco, Lucas Silva. O Gerson vem numa sequência muito pesada, ele não pede arrego, é um jogador que realmente fisicamente ele é muito forte, né? Dificilmente ele reclama de lesão, de algum tipo de incômodo, até mesmo por suspensão, raramente você vê ele cumprindo ali alguma suspensão, mas a sequência é muito forte. E terça, teremos um jogo extremamente físico. Por conta disso, tudo indica que o Lucas Silva hoje, ele joga aí no lugar do Gerson. E pra finalizar, o outro asterisco é o seguinte, meu povo. Não era a partida hoje pro Caio Jorge ser titular. Quem deveria ser o titular e vinha treinando, né, na quarta, na quinta-feira, era o Neiser Villarreal. Mas como o Neiser não fez, né, os 2 últimos treinamentos, na quinta tarde e na sexta-feira, na sexta ele até fez, só que ele fez parcial. Possa ser que ele não tenha condições de iniciar, aí o Caio Jorge será o titular. Assim como o Fagner é outro jogador que seria preservado para a partida contra o Boca, mas por conta do seu reserva imediato, possa ser que o Caio acabe tendo que entrar. O Bruno Rodrigues não pode jogar, o Chico da Costa, né, não é um jogador confiável, não agrada a comissão técnica, então a gente deve ter o KJ também nessa partida. Beleza? O que você achou dessa escalação? Quero que vocês opinem. E aqui, bora trazer o provável Palmeiras para logo mais, que terá, né, segundo o Globo Esporte, o Carlos Miguel no gol, Giai na lateral direita, dupla de zaga com Gustavo Gomes e Murilo, na lateral esquerda o Arthur, jogador da base, tá? No meio campo, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson, meio campo muito bom, muito técnico, e na frente Sousa e Flaco Lopes. Esse é o provável Palmeiras, que apesar de parecer um 4-4-2, joga mais ele como se fosse um 4-3-3, com o Sousa um pouco mais aberto. De um lado, o Felipe Anderson aberto um pouco mais do outro, com o Flaco Lopes ali fazendo a referência, apesar que ele sai muito da área, né? Ele pode também ser ali, eventualmente, uma espécie de camisa 10. Palmeiras forte, não tem o que falar. Os caras estão invictos, tá? Jogando na Arena Barueri, se eu não me engano são 9 ou 10 jogos, acho que são 10 jogos e 9 vitórias, empataram só uma vez, então vocês podem ter certeza que vai ser um jogo extremamente complicado, inclusive para um time que jogou no meio de semana pela Copa do Brasil contra a Jacuipense e poupou praticamente todo mundo, então os caras estão até com fôlego, né, para essa partida contra o Cruzeiro, enquanto nós, né, jogamos aquela partida contra o Goiás na terça-feira, que foi ali, né, para mais de 10 minutos de acréscimo, com aquela pressãozinha no final, então, né, dá pra dizer que o Palmeiras tem essa questão física que pode fazer a diferença. Mas é isso, meu povo. Quero agora saber de vocês o quanto estão confiantes. Bora trazer algumas informações aqui paralelas agora à partida de logo mais. Primeiramente, Cruzeiro, enfim, né, seu Cruzeiro, Dona Adidas, confirmaram a data de lançamento da camisa branca de 2026. Que bizarrice, eles vão lançar uma camisa no último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, que só vai ser utilizada a Vera a partir do segundo semestre do mês 7. É uma sacanagem isso aqui, rapaziada. É uma aula de como perder dinheiro, porque se a camisa já tivesse sido lançada no início do ano, pode ter certeza que venderia muito mais do que a azul, né? Chegou num teto e vendeu. Mas a data de lançamento é dia 29/5. Então, 29 de maio, último jogo, né, da temporada, não, é o último jogo, se eu não me engano, em casa, tem que dar uma olhada, mas eu acho que é contra o Fluminense, tá, seria lançamento com o jogo do Cruzeiro como mandante, no Mineirão. E aí eu já né, falei pra vocês que a gente conseguiu trazer o modelo que vazou, que é aquele mesmo, depois eu tive a confirmação, eu recebi todo o material de divulgação, não vou mostrar aqui pra não atrapalhar a divulgação, mas é aquela que eu já trouxe no vídeo de ontem. Se você não viu, clique no segundo link da descrição para você acompanhar. Bora atualizar vocês sobre a data de sorteio, tá? Para as oitavas de final da Copa do Brasil, porque eu falei, né?
ontem, que a data seria 19 de maio, terça-feira agora. Mas errata, não é dia 19, é dia 26. Data do sorteio, né, dos confrontos e demando de campo, tá? Esse sorteio vai ser às 11 horas na sede da CBF no Rio de Janeiro. E é em maio, tá? Eu cheguei a falar ontem que era agosto, não é agosto, é maio. Algumas pessoas me corrigiram e tá a correção aqui em vídeo também. Vamos lá, penúltima tela, meu povo. Quero falar aqui sobre o Alex Telles. Ontem eu falei aqui sobre ele, né? Uma possibilidade de negociação com um jogador que vai ser free agent no final do ano. E hoje veio a confirmação. Segundo o portal Gazeta Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras, por enquanto, são os times aí que estão interessados na contratação do jogador. Uma coisa que me chamou muita atenção é o salário dele, tá? Mas eu vou ler aqui a notícia e eu já falo para vocês o salário do Alex Telles, que é muito alto, tá? Muito. Mas vamos lá, ó. Depois de contratar Marlon Freitas e Barbosa, o Palmeiras virá forte pela contratação de Alex Telles, que não renovará o contrato atual com a SAF do Botafogo. O lateral esquerdo também desperta o interesse do Cruzeiro e do Grêmio. O Grêmio, ele corre por fora, porque é um clube que está, né, em um nível técnico abaixo de Cruzeiro e Palmeiras, mas joga, né, a favor do Grêmio o fato do Telles ter jogado lá. Não foi revelado no Grêmio, o Telles é revelado no Juventude, do Juventude ele vai pro Grêmio, aí que ele é conhecido mesmo, mas tem esse carinho, acredito eu, Telles pela equipe gaúcha. Mas, rapaziada, o salário do Alex Telles seria papo de maior salário de lateral do futebol brasileiro, tá? Porque, segundo, tá, algumas fontes apuraram em volta dessa saída do Alex Telles, o salário do jogador é de 1,7 milhões de reais por mês. O Botafogo quer renovar com o Alex Telles, só que ele não vai ficar porque nessa renovação o Botafogo quer pagar menos. O Telles não é bobo, ele sabe que ele tem mercado e para ganhar se bestar o mesmo valor ou quase isso, por um contrato de 3, 4 anos. Então bora ver, porque nessa aí, rapaziada, vale a pena demais você trazer um jogador desse nível de graça, mas por esse salário, 1,5, 1,6, 1,7 milhões, valeria a pena? Quero saber a sua opinião, mas tudo indica que teremos aí uma batalha fora de campo também, por hora, entre Cruzeiro e Palmeiras, pelo Alex Telles. Lembrando que um clube que pode entrar nessa briga também facilmente é o Flamengo, que tem, né, na posição um Ayrton Lucas que não passa confiança lá pra torcida dos caras, e um Alexandro que tá em viés de baixa, e que inclusive, infelizmente, deve ser o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo que chega logo mais. Pra gente encerrar o nosso conteúdo, bora dar risada, né? O que a gente gosta de fazer aqui, às vezes, é dar risada das franguinhas, e quando tem notícia desse nível aqui, a gente gosta de registrar com gosto. Elas ficam muito preocupadas com o balanço do Cruzeiro, mas olha, só nessa semana já poderia ter trazido outras notícias negativas, tá? No aspecto financeiro. Mas bora trazer essa daqui, porque olha ele aí, ó. O professor que gosta de contratação acionou o Atlético Mineiro na CNRD da CBF cobrando 10 milhões de reais. E como diria o outro, e vagabundo tá lá, preocupado com o balanço financeiro do Cruzeiro de 2025. Ai, meu Deus. O treinador e sua comissão técnica cobram o valor da multa rescisória pelo encerramento do contrato em fevereiro. Havia sido acertado que os 10 milhões seriam pagos em 15 parcelas de 666 mil, né, por mês, mas só uma foi paga, ou seja, os caras pagaram a de fevereiro ou a de março, já estamos em maio e os caras estão há 2, 3 meses sem pagar. E aqui é para os técnicos, né, que saem do Atlético entender o seguinte: quando você, hoje em dia, rapaziada, você é demitido, um clube só pode registrar no BID um novo técnico quando esse clube chega a um acordo com o técnico que foi demitido. Se não chegar a um acordo para pagar a multa, o técnico, o clube não pode registrar o novo técnico. Não pode. Aqui é pro São Paulo aprender que ele não tinha que ter chegado a acordo nenhum com as frangas. Tinha que ter exigido a multa integral, como estava no contrato, que ele já teria recebido. Mas não, vai entrar em acordo com o time caloteiro da Ness. Ô Champaoli, tu já é macaco velho, filho.
Já tinha treinado o Atlético, treinou o Santos, treinou o Flamengo. Tu sabe como é que é os caras aqui no Brasil. Tá nessa porque quer. Mas é isso. E vagabundo tá lá, preocupado com o balanço do Cruzeiro e devendo técnico. Devendo o dinheiro de pinga. Se for parar pra analisar o montante que hoje gira, né, o mundo do futebol. Mas é isso, meu povo. Tá lá. Estamos atualizando vocês aqui sobre tudo. Já demos um checklist. Só voltaremos nesse canal após Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro, se Deus quiser, com um sorriso no rosto. Cruzeiro não vai estragar meu final de semana, meu filho. Tu tem uma missão. Vencer o Verdão. Vamos lá, hein? E é isso. Deixa o like. Hype o vídeo. A qualquer momento voltamos aí com mais conteúdos. Até a próxima, Nação Celeste. Tamo junto.